Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A paz de Yalcha, o nosso Mashiach, amados irmãos, hoje, dia 3 de setembro de 2021, estamos aqui mais uma vez reunidos na casa da nossa amada irmã Edna, pedrinha preciosa de Yalcha, e felizes porque eu na quarta-feira eu estava pulando a cadeira aqui na reunião. Irmãos, eu estava pulando a cadeira porque eu nunca imaginava entender Malaquias, principalmente a parte dos dízimos, né? Eu queria entender aquilo ali, queria entender o verdadeiro sentido, que aquilo ali é uma profecia, aquilo ali é um entendimento celestial. Só que esses religiosos, eles não entenderam o que é o significado do dízimo e da oferta, né? Eles não entenderam. Por quê? Não são seres celestiais. E essa é a verdade. Mas vamos aqui rapidamente voltarmos num texto que ultimamente eu estou frisando centenas e centenas de vezes. Qual que é? Jeremias 24. Jeremias 24. Nós vamos começar por aqui. Os levitas, eles escolhiam na antiga aliança as ofertas, lembra? Ele ia nas tribos, não é isso, irmã Débora? Ele ia nas tribos, tribo por tribo, não era isso que eles faziam? Ele colhia os dízimos ali, as ofertas, né? Quem tinha mais condição dava uma oferta melhor. Uma oferta não, um dízimo melhor, né? Quem tinha menos condição apresentava um dízimo menor. Isso era conforme a condição ali da família, né? A representação ali dos dízimos. Também tinha aqueles que apresentavam oferta, né? Para manutenção, para auxílio e tudo mais. Isso sempre existiu e não deixou de existir. Mas isso nós estamos lembrando da lei. Por quê? Porque as coisas terrenas é a cópia das coisas celestiais, né? São exatas? Não, não são exatas, mas se assemelham, né? E algumas das vezes até se aproximam. Vamos abrir rapidamente aqui, só para a gente ter uma lembrança rápida. Jeremias 24. A partir do versículo 1, diz assim: Ial me fez ver 2 cestos de figos. Foi 3? 2. Não foi 4, não? Foi 2. Ial me fez ver 2 cestos de figos colocados. Foi colocados diante do templo de Ial. É igual acontecia na antiga aliança. Eles pegavam a oferta e colocavam perante os sacerdotes e depois eles apresentavam. Você está entendendo? Então foi colocado diante do templo. É como se fosse uma oferta o quê? Apresentada. Estão vendo que está sendo uma oferta sendo apresentada? Então tá. Aí, vamos esperar a nossa amada irmã Liriamar sentar. Aí a gente pega, continuando aqui, ó. E Al me fez ver 2 cestos de figos colocados diante de onde? Do templo de Ial. Tá vendo? Diante do templo de Ial. Aí vamos pegar aqui o versículo 2. Um cesto tinha o quê? Como os figos da primeira colheita. O outro cesto tinha figos estragados, tão estragados que não podiam ser comidos. E disse-me Ial: que vês, Jeremias? E eu disse: interessante você ver que é uma pergunta, né? A gente lembra de uma pessoa que está perguntando, né? O perguntador está bem aparente aqui, né? E eu disse: figos, os bons são muito bons e os estragados são tão estragados que não podem ser comidos. Então a palavra de Ial me foi dirigida nos seguintes termos: assim disse Ial:
o Ial de Israel. Como a esses figos bons, assim olharei com bondade os exilados de Judá, que mandei deste lugar para a terra. Pronto. Pronto. Então, mandou para terra. Beleza? Isso tudo é representação celestial. A gente vai pegar só essa partezinha. Então, foi mandado para a terra os cestos bons e os cestos ruins. Mas existe a condição daqueles cestos ruins que vão ser o quê? Vão ser o quê? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Ó, versículo 7. Dar-lhes-ei quem? Vamos pegar aqui, vamos continuar aqui o versículo 5. Assim disse Ial de Israel: como a estes figos bons, assim olharei com bondade os exilados de Judá que mandei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei meus olhos sobre eles para o bem e os farei retornar a esta terra. Reconstituí-los-ei e não os demolirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, que eu sou Ial. Aí quero abrir um adendo aqui para os irmãos. Fala aqui, ó, dar-lhes-ei um coração para que o quê? Me conheçam. Então, aqueles que estão entendendo e conhecendo aqueles esclarecidos de Daniel, são esses figos bons, que estão recebendo o coração. Só que eles não recebem o coração de carne comum, humano. Recebem um coração que vem de Ial. Aí a gente lembra por que eles recebem o coração de Ial quando a gente vai em Gálatas. Gálatas está falando ali que nós recebemos um espírito que clama Abba Pai. Recebemos nos nossos corações um espírito que clama Abba Pai. Então, ou seja, está mostrando que esses têm o espírito do Pai dentro deles. Por isso que está falando que recebe o coração de Ial, porque recebe o espírito de Ial neles. Isso que é a explicação das Escrituras. Ok? Aí vem aqui, ó. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, que eu sou Ial. Eles serão meu povo e eu serei seu Ial. Lembrando de Zacarias 13. Quando ele invocar, Ial vai dizer: esse aqui é meu povo. E eles dirão: Ial é meu Ial. Lembra disso? Porque eles retornarão a mim de todo o coração, ou seja, com todo o espírito. Mas com os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, assim trarei a Sedecias, o rei de Judá, e dos seus príncipes, e o resto de Al-Shalã, aquele que, o que? Restarem nessa terra, e os que habitam na terra do Egito. Falei deles um objeto de horror. O que? Uma calamidade para todos os reinos da terra. Uma vergonha, uma fábula, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os expulsar. Entendeu? Aí diz: enviarei contra eles o que? A espada, a fome, a peste. Ok? E diz: até que desapareçam do solo que dei a eles e a seus pais. Então, mostrando que a descendência desses é antiga. Quando fala desapareçam do solo que deu seus pais, falando dos seres celestiais, é porque eles desapareceram do reino celestial, vieram para a terra e vão desaparecer também. Vão sumir, vão ser extirpados. E farei contra eles a espada. Levantarei contra eles, enviarei contra eles a espada. E a gente sabe muito bem quem que foi enviado em Malaquias 3. A gente viu. Enviarei o meu mensageiro. E quando a gente vê em Apocalipse 19, é 19 que sai 19, que sai da boca dele uma espada afiada. Então estou enviando aquele anjo que tem uma espada na boca. Então está falando, é esse que está perseguindo eles. Vocês estão vendo? Por que a palavra está nesse andamento hoje? Para nós entendermos que agora até os princípios básicos da lei tinha correferência com a parte celestial, e eu não imaginava que poderia ter. Entendeu? Eu imaginava que semelharia alguma coisa, mas não nesses pontos. Então, ou seja, foi apresentado ofertas boas e ofertas ruins.
Aí a gente lembra de dois personagens que apresentou oferta boa e ruim. Qual foi? Boa e ruim? A ruim foi Nadab e Abiú. Não. Abel e Caim. Oferta. Abel e Caim. Aí o que apresentou uma oferta boa, o que aconteceu? Foi boa. Agradou a Ial. Me agradei deles, dessa oferta. Mas a de Caim? Desagradou. Viu? E o que Caim fez com Abel? Matou Abel. Por quê? Por causa da inveja que ele teve da condição de Ial não ter aceitado a oferta dele. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque isso é uma repetição do que aconteceu lá em cima. Foi colocado diante de Ial 2 cestos, apresentado por um Caim e um Abel. A mesma representação. A mesma representação. Um cesto de figos estragados e um cesto de figos bons. Ou seja, esses figos bons, provavelmente, posso falar assim com uma tranquilidade, descendem de Mical. Vocês estão entendendo? Descendem de Mical, não descendem dos filhos traidores. Viu? Porque são ofertas que estão sendo apresentadas. E hoje o que a gente vai entender um pouquinho é sobre essas condições. Por quê? O antigo sacerdócio era que era o sacerdócio levita. Mas era o sacerdócio levita. Mas agora, o novo sacerdócio é o sacerdócio Judá. Não é o sacerdócio levita, é o sacerdócio Yaldá. Vocês estão entendendo? Então vamos aqui pegar aqui em Hebreus, primeiros Hebreus 1:3. Hoje nós vamos andar em Hebreus demais. Pode deixar ele aberto. Verdade, eu estava andando em Hebreus para trás e tinha falado muito sobre sacerdócio. Exatamente. Vamos pegar primeiro os Hebreus, capítulo 1. Nós vamos falar um pouco de Yausha e nós vamos entender Mical. Uma representação não. A obra de Mical na terra mediante ao sacerdócio, ok? A ministração de quarta-feira, irmãos, foi assim, fundamental para a gente entender isso aqui hoje, sabe? Eu pulei da cadeira, até me emocionei porque essa passagem de Malaquias 3, todo o contexto em si, eu não entendia nada, irmãos. Eu sabia que ele tinha algo, mas eu não conseguia entender nada. Mas quando vi o dízimo, eu sabia que eu tinha que entregar o dízimo na igreja. Entendeu? Mas eu não sabia por que ele falava de dízimo mediante a palavras proféticas. Ele não estava falando de parâmetros de lei para trazer o dízimo. Entendeu? Ué. Ele estava trazendo algo diferente. Hebreus 1:3 diz assim: é ele o resplendor de sua glória, a expressão de sua substância, sustenta o universo com o poder de sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, quem que está purificando os pecados aqui? Yausha. Yausha que está purificando os pecados, ok? Depois que ele purifica os pecados, sentou-se às alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Ou seja, já vimos isso, recebeu o nome de Ial Filho. Mas ele recebeu quando? Depois que ele fez o quê? Exatamente. Purificando, mas ele também teve que ser apresentado. Ele teve que ser apresentado. O sumo sacerdote que estava no lugar dele teve que vir apresentar a ele. Não foi isso? Então tá. Aí a gente lembra. Na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele tinha que apresentar algo por ele e para o povo. A mesma forma. Só que agora, ele as condições celestiais,
ele se apresenta porque o pai entrega para o filho Depois que morre. a condição, né? Mas ele morreu onde? No reino celestial ou ele morreu na terra? Na terra. Na terra. Por que ele não morreu no reino celestial? Porque o templo e as coisas celestiais, elas só são a semelhança da terrena. E a gente vai entender que o sacerdócio levita é um e o sacerdócio de Yaldá é outro. São parecidos, mas são tremendos. São tremendos, tá? E é por isso que a descendência de Ialcha que pode herdar o sacerdócio. Não tem como ser outra descendência. É como se fosse de Levi. É como se fosse de Levi. É. Entendeu? Não tem como ser outro. Isso é maravilhoso. Só que o interessante é que por causa da purificação do sacrifício de Ialcha, as 12 tribos passam a ter direito ao sacerdócio. E aquilo que invejava antes aos levitas, falando assim, eu quero o sacerdócio, agora não vai ter mais inveja, porque todo mundo vai ter direito ao sacerdócio, que são as 12 tribos. Vocês estão entendendo? Só que nós temos o sacerdócio e nós temos o sumo sacerdote. É a mesma, não vai mudar nada. Só que vão ter mais sumos sacerdotes e vão ter mais sacerdotes. Entendeu? Só aumentou o número. Só aumentou o número. Inclusive de sumos sacerdotes. Né? Interessante, muito interessante. Mas isso é aos poucos. Então vamos pegar aqui Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. O irmão me perguntou, falando assim, irmão, eu vi que você estava até rindo lá, e vi que você entendeu tudo que estava sendo ministrado lá, me mandou um áudio. Me passa um resumo, mais ou menos, do que você entendeu lá. Não entendi Mical ser o fogo e tal, que negócio lá. Eu falei assim, na sexta-feira a gente vai falar sobre isso, por quê? Na hora que na quarta-feira o pai já me deu a mensagem todinha. Porque a mensagem, irmãos, ela tem que o quê? Ela tem que estar andando junto com a mensagem de Ial. Porque tudo vem de Ial. Mas parte primeiro do mensageiro, não parte de outro. Não adianta, não vai partir de outro, irmão. Só que os seus companheiros, aqueles que estão na caminhada com o Mical, eles também têm o espírito de Ial. Eles também falam segredos. Vocês estão entendendo? Só que testifica sempre com quem? Com Mical. Tá bom? Hebreus capítulo 7. Versículo 1 ao 3 inicialmente. Vamos pegar aqui, ó. Diz assim, ó. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote de Ó. Quem é o Altíssimo? Yalcha. Então, a gente já está começando a entender. Obrigado, irmão. A gente já está começando a entender. Viu? Esse Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote de Ial Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois, Rei de Salém. O que quer dizer Rei da Paz? Viu? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao filho de Ial e permanece sacerdote eternamente. Você viu que ele dá uma alusão para Ialcha e dá uma alusão para Mical? No mesmo tempo? E ele fala de Melquisedeque, é aquele que apresenta algo. Ialcha, ele se fez como sumo sacerdote. Entendeu? Ele era o sumo sacerdote. Sumo sacerdote eterno. Porque ele vem à terra, né? Faz as suas obras, ele intercede diante, pedindo ao Pai com lágrimas por aqueles que estão aqui, né? Num corpo carnal. Ele vence tudo isso. Isso é maravilhoso, irmão. E quando ele sobe, essa oferta que está subindo, Mical apresenta. É uma oferta agradável. É aceito. Ela é aceita. E o que aconteceu antes era que estavam apresentando diante de Ial uma oferta que não é agradável. E por isso aqueles de Judas 1,6, eles são o quê? Na hora Jogar no abismo. jogados no abismo. Você entendeu?
E a condição de Caim lá atrás, que a gente viu, é que ele falou assim, olha, tem que fazer uma marca aqui, eu tenho que... Como é que vai ser? Porque eu vou para lá, o povo vai me matar. Ué. Aí ela foi e fez uma marca nele. Aonde que fez a marca nele? Na testa. Pois é. Fez uma marca nele na testa, porque senão ia matar. Mas a espada corria atrás de Caim o tempo todo. É a mesma coisa, né? Mas agora é uma apresentação diferente. Agora está sendo apresentada Yalcha. Isso que é maravilhoso. Vamos pegar aqui o versículo 8. Versículo 8. Que diz assim, ó. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais. Está falando dos sacerdotes que recebem o dízimo. Os sumos sacerdotes aqui. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. Tá vendo? Aí, pega aqui o versículo 12. Mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia outrora a outra tribo, da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. Está falando assim, ó. Aqui, antes, era a tribo de Levi. Só que agora essa nova tribo que está exercendo o sumo sacerdócio, que é Yalcha, que é da tribo de Yaldá, nenhum membro dessa tribo, lá atrás um dia, exerceu o serviço sacerdotal. Nenhum. Nenhum. Mas agora, mudando o sacerdócio, muda também a forma de execução. Entendeu? Então é nisso que começa a gente entender agora isso aqui que é assim difícil para muitos irmãos. Para muitos. Tá? Aí, versículo 15. Versículo 15. Que diz assim, ó. Eu vou ler o 14 também, só para ficar claro aí essa questão de altar. Ah, tá. É bem conhecido, de fato, que nosso mestre surgiu de Aldá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. Exatamente, irmão. Viu? Então tá. Aí a gente pega o versículo 15. Mais claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. E Yalcha foi feito um sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, né? Agora vem, se constitui, mais claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder de vida imperecível. Significa vida eterna, imperecível que não perece, eterna. Então, ou seja, esse novo sacerdote, que é um novo, ele não traz um sacrifício através de morte, ele traz o sacrifício através de vida. Exatamente. Viu? Então, da tribo de Aldá, da tribo de Levi, saía a morte. E Yal disse, de sacrifícios eu não me agrado mais. Essas ofertas eu não quero mais. Enjoei, cansei. Agora, quero um sacrifício vivo. Nossa, maravilhoso. Por isso que quando Yalcha morre, ele morre na carne, para expiação de toda a humanidade. Não é só de um, é de toda a humanidade. De toda. Só que tem um segredo aí. Só que tem um segredo. Primeiro, quando Mical apresenta Yalcha, presta atenção,
Isso é maravilhoso. Quando Mical apresenta Yahusha, ele apresenta por ele mesmo e pelos seus. Por isso que o cesto de figos bons está sendo apresentado por Mical, não por outro. Então, os companheiros de Mical que estão selando, lá em cima, já recebeu uma condição de estar junto com Mical, exercendo o serviço sacerdotal. Foi honrado lá em cima. A tribo de Yaldá, irmãos, a tribo de Yaldá, que é maravilhosamente honrada mediante Yahusha, que se entrega no madeiro e primeiro os deles são expiados, depois a humanidade. Exato. Só que não é Yaldá terrena, é Yaldá celestial. É isso que a gente tem que entender. Levítico 16:32 fala exatamente isso, da expiação, né, que é feito do altar, dos sacerdotes e de toda a comunidade, representando o ato exterior. Né? Representando o ato exterior. O sumo sacerdote, ele apresenta por ele mesmo, né? E depois ele apresenta por todos. Exato. Essa é a regra. Então, a gente parou aonde? 15, né? 17. O 15, vamos pegar o 17. Versículo 17, Hebreus 1. Pois diz, Hebreus 7, versículo 17. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é isso? Segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, está abrogado a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição, e está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Yahweh. Lembra que os cestos estão diante do templo? Se aproximando de Yahweh. Viu? Essa aqui é a condição da representação. Agora, quando a gente vai aqui, ó, em Hebreus 8, a gente vai andar um pouquinho em Hebreus 8 e depois a gente vai fazer uma volta aqui. Quando a gente pega aqui, ó, Hebreus 8, versículo 10. Depois os irmãos podem ler o Hebreus capítulo inteiro, que os irmãos vão ver. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o começo aqui, ó. O versículo 1. 8:1. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Yahweh, e não por homens. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifício pelo que é o quê? Necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Ele tem que oferecer algo. Na verdade, contudo, se Yahweh estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes realizam um culto que é a cópia e a sombra das realidades o quê? Celeste. Então tá vendo que é o quê? É uma cópia. Tudo que eles fazem é uma cópia. De acordo com a instituição celestial recebida por Moisés, a fim de construir a tenda. Agora a gente vai entender que o fato de que Moisés estava construindo uma tenda aqui era o fato de que Yahweh estava construindo uma tenda lá em cima. E essa construção é aquela tenda perfeita, onde foi feito para Mical, a construção da tenda. Vocês estão entendendo? Para juntamente com todos aqueles ao qual serão resgatados por essa nova. Porque ele vai fazer uma casa o quê? Estável, conforme a gente viu em 1 Samuel. Vocês estão entendendo? É muito tremendo, né? Aí diz assim, foi-lhe dito com efeito, vê que faças tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado na montanha. Então, ou seja, tinha um modelo pronto, a gente já sabe disso, e eles fizeram aqui.
Só que o mais tremendo é que, na condição agora de um novo sacerdote, de um novo sumo sacerdote, tudo é alterado. Mudou o sumo sacerdote, muda também a execução em toda forma. Por isso que está sendo agora feita uma casa estável. Não vai mais ser abalada. Maravilhoso. Muito tremendo, moço. Muito tremendo. Aí vamos pegar aqui, ó. Agora, porém, Yahshua possui um ministério superior, pois ele é o mediador de alianças bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Ele faz, com efeito, uma repreensão. Qual? Dizirão, diz o mestre, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Aldá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os pais dele no dia que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança, por isso não me interessei por eles, diz o mestre. Aí a gente está lembrando de quê? Lá atrás, como que eles agiram, né? Como eles se rebelaram. Aí diz assim, ó, versículo 10. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o mestre, porei minhas palavras na sua mente, minha lei na sua mente, e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Ial, e eles serão o meu povo. Linkando a Zacarias o quê? 13. Entendeu? Que aí, nessa condição agora, eles se tornam o quê? Direito de estarem diante de Ial. Viu? Porque a nova aliança de Yahshua, quando ele apresenta o cálice, ele fala assim, esse cálice é a nova aliança. Esse cálice é a nova aliança. Por que ele está falando que esse cálice é a nova aliança? Porque já está entrando em rigor? Não. Que através do sangue dele ali, Sangue. substituiu. O sangue. Esse cálice é a nova aliança. O sangue dele é a nova aliança. Essa nova aliança vai dar acesso agora, não somente para nós exercermos trabalhos sacerdotais. Vocês estão entendendo? E claro que teremos aqueles que são sumos sacerdotes e os que são sacerdotes. A gente vê isso, né? Lembrando o mapa, né? Nós temos aqueles de vestes brancas, né? Que são quem? Sades, os sacerdotes. E os outros usam que cor de veste? São vestes douradas. São os ouros, né? Então, o ouro, Esmina e Filadélfia. Os vestes brancas são quem? Sardes. Viu? Então tá. Então, o sumo sacerdote apresenta as ofertas. Tá? Então tá. Então vamos lá. Vamos pegar aqui Hebreus 9. Só um detalhe, irmãos. Vamos voltar aqui. Em Daniel. Deixa aqui aberto. Vamos em Daniel 12. Deixa aqui aberto. Vamos em Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, versículo 1, diz assim: nesse tempo, só irmão fechar ali. Tá friozinho, né? Quer fechar o outro, irmão? Fechar. Hã? Aquela aliança que fala entre os oito, né? A aliança para o Levi. A primeira aliança? A primeira aliança. Com a de Levi? Lá atrás. A de Levi? Que foi a partir de Abraão.
que a foi feita com Abraão, aí seguiu entre as tribos, né? Que necessitava de quê? Necessitava da morte de animais, né? Essa segunda de Levi que podia fazer, né? ali somente a tribo de Levi que fazia o ritual, né? Eles rejeitaram a tribo de Levi. Foi rejeitada a tribo de Levi. Nossa, então por que rejeitaram a tribo de Levi? A representação do mapa fala que Sardes são descendentes daqueles filhos que morreram. Sim. Então eles rejeitaram aqueles filhos que morreram, entendeu? Aí que vem a outra aliança, essa nova aliança com Mical. Começou lá em cima. Mas é isso que eu estou falando por causa do cesto. Os 2 cestos que estão sendo apresentados, irmãos, lá em cima, já é uma condição que já foi separada. Esse cesto é a representação da metade. Entendeu? Por 5 e 5. E por isso que você vê os 2 que apresentaram a oferta lá no início, lá atrás, é porque lá em cima estava tendo uma apresentação de oferta também. E aquela representação, quando fala assim, ó, aqueles filhos não podem ser comidos, é porque Iau não se agradou daquele cesto. Entendeu? Não Exatamente. Nossa, exatamente. Daniel 12:1 diz assim: nesse tempo levantar-se-á Mical, vocês vão entender, tá? O grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, a qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Então, ou seja, quando a gente pegou lá em Jeremias, vocês viram que eles foram perseguidos, aqueles filhos que não dão para ser comidos, pela espada, pela fome, pela peste. Lembra disso? Ali é um tempo de angústia. Aquele é um período de angústia. Então, aqueles ali não estão sendo livrados como esses aqui que vão ser. Aí, continuando, é só para os irmãos recapitular, tá? Mas, nesse tempo, o teu povo escapará. Os filhos do povo de Mical. Versículo 1. Nesse tempo levantar-se a Mical, o grande príncipe, que se conserva diante dos filhos do teu povo. Então, olha. Por que fala diante dos filhos do teu povo? Daniel é de qual povo? De Eldar. Viu? É muito tremendo. A palavra toda se encaixando. Entendeu? Aí vamos continuar. E muitos dos que dormem o solo poeirento acordarão uns para a vida eterna e outros para o quê? O opróbrio, para a vergonha, né? Para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam muito a justiça serão como o quê? As estrelas por toda a eternidade. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo essas palavras, mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Muitos andarão errantes e a iniquidade aumentará. Aí quando a gente vai em Malaquias, Mical está tirando muitos da iniquidade. Lembra disso? Malaquias 3? Que ele está conduzindo e ele será responsável por tirar muitos da iniquidade. Exato. Porque está falando que aquela profecia de Malaquias com Daniel 12 é mostrando que é o final do tempo. Quando se levanta Mical, é porque está falando do final do tempo. Então Malaquias estava falando da mesma coisa que Daniel está falando, no final do tempo. Exato. Isso é para provar que nós estamos no final dos tempos. Então tá, continuando. Aí fala assim, ó, versículo 5. Estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros que se mantinham de pé, um sobre o lado, à margem do rio, e outro do outro lado, também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio. Quem que é esse? Mical. Aí disse assim, ó, até quando o tempo das coisas inauditas? Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Quem? Yahshua. Viu? Será por um tempo, tempos e metade do tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas se consumarão. E ouvi sem compreender. Então perguntei, meu mestre, e como será a consumação dessas coisas?
ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e crisolados. Exato. Lembra disso? Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. A contar do momento em que estiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Tá vendo? Então, ou seja, isso aqui é o tempo completo das coisas. Mas quem chega em 1335 dias, que é o final da tribulação, da grande tribulação, esses é porque foram purificados. Quando se trata de ser purificados, alvejados, acrisolados, a gente vai falar de um grupo específico. Vamos lá em Malaquias. Vão morrer, né? Isso tudo, irmãos, isso tudo é porque na angústia o povo vai estar aqui os filhos, os 144 mil vai estar aqui na angústia? Não. Não vai. Então, bem-aventurado aqueles que permanecem 1335 dias, são os filhos de Adão que vão estar na terra. Exato. Entendeu? Porque uma parte que é o segundo terço, né? Vamos dizer assim, aquele que fala assim em Zacarias 13, 2 terços serão exterminados. O segundo terço que foi exterminado, esses perdem até o direito da sua segunda chance. Porque conheceram a verdade. E a gente vai ver em Hebreus que uma vez que você conhece a verdade e você peca contra ela, cometendo um ato de injustiça, não existe sacrifício mais que vai te abolir. Não existe mais sacrifício. Mas aqueles que não conhecem essa verdade, eles vão ter a chance na grande tribulação. Então a palavra de Daniel volta para esses que vão permanecer 1335 dias, que é o final da situação, da tribulação. Aí, eu falei para a gente aonde? Malaquias. Vamos lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Vamos pegar o capítulo 3, versículo 1. Que é maravilhoso, maravilhoso isso aqui. Né? Eu li e reli, isso aqui é tremendo. Diz assim: eis que enviarei, em outras traduções está anjo, tá? Na Almeida Corrigida, acho que é a Almeida Corrigida mesmo que eu li. Tradução de mensageiro é anjo. Eis que enviarei, é verdade. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará no seu templo o mestre que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse ao dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo. Aqui, ó. Ele é como fogo. Como fogo. Vamos dar uma paradinha que o irmão Shaul trouxe uma passagem que foi certinho. Tá onde? Isaías o quê? 66, 16? 66, 16. Leia aí pra gente, irmão. Está falando que ele é como fogo. E essa profecia foi falada lá por Isaías. Isaías o quê? 16, versículo 66, versículo 15. Com efeito, Iau virá no fogo, com seus carros de guerra, como um furacão, para acalmar o ardor da sua ira, e a sua ameaça como chama de fogo. Aí. Então, Tá vendo? E a sua ameaça como chama? De fogo. De fogo. Aí a gente lembra daquele em Apocalipse 19 que tem os olhos como chama? De fogo. Mas para continuar, então, para linkar com Apocalipse 19, fala assim, ó, sim, versículo 16, sim. Por meio do fogo, Iau executa o julgamento. Isso, é com esse versículo. sua espada sobre toda a carne. Aí. Muitas serão as vítimas de Iau. Viu? Por meio dele vai ser executado o julgamento. Porque agora, irmãos, a gente está lendo as escrituras não com um olhar mais humano.
A gente não está olhando mais escrituras. Olha só para você ver. Falava do fogo, você imaginava assim, um fogo, né? Ah, vai queimar ali, vai ser colocado, vai ser um teste, né? Um fogo literal, ou talvez um teste, né? Uma prova que vai enfrentar, uma prova de fogo, entre aspas, né? Imaginava algo assim. Mas quando se fala do fogo, remetendo a Hebreus 1,7, que fala o quê? Falei dos seus anjos como ventos, né? Seus mensageiros como vento, e dos seus ministros labaredas de fogo. Então o julgamento vem pelo fogo. Então significa que aqueles que se aproximam do fogo, e se essas obras desses que estão se aproximando são obras de palha, madeira, feno, vai queimar. E vai queimar assim daqui a um tempo? Não, só se aproximar. Vem querer com falinha, mansinha, com obra da iniquidade, com obra da perversidade, da infidelidade, essas obras são queimadas na hora. Interessante colocar também que existe uma linha de pensamento que é amor, que a pregação de Filadélfia é muito radical, muito a forma até como o irmão Arthur coloca, isso eu ouvi muito hoje, sabe? Porque aquele irmão Lucas, né, que estava evangelizando lá em São Paulo, ele comentou, eu falei, irmão, você precisa verificar que álcool também é fogo consumidor, ele é justiça. Então esse olhar só de amor, que vai deixando as pessoas viverem na iniquidade, que é a repetição do pecado, faz com que as pessoas se incomodem e não se purifiquem, né? Tem que ter o amor e a vara, né? O problema que se esquece é o seguinte, né? Quem que é amor nas escrituras? Amor e Yahshua. Ele que então, se entregou. E ele está sentado aguardando. E ele é o quê? Justiça. Né? Ele é justiça. Então falar assim, os irmãos não usam de amor. Usa de Yahshua toda hora. Só que ele é justiça. Entendeu? É uma forma, às vezes, imatura que os irmãos não entendem, de pensar que amor é aquela condição de passar a mão na cabeça. E não tem nada a ver. Pode fazer tudo, depois pede perdão, tem nada a ver. Né? Então é isso que é o cuidado. Mas vocês viram aqui, né? Aí o versículo 3. Versículo 3 de Malaquias 3. 3:3. Ele virá para fundir. Agora presta atenção. Ele virá para fundir e purificar a prata. Por quê? Deixa eu explicar aos irmãos. Quando a gente pega Apocalipse capítulo 7, quem está subindo ali do Oriente? Irmão Isalino. Com quem? Com 144. Não. Não, com seus companheiros. Com seus companheiros, né? Com 96. Isso. E viu o anjo, não é 96 não. 48. Não, calma. E viu o anjo subindo do Oriente com o selo do Yahweh vivo. Não é isso? Aí ele falou para o ser de 4 faces e disse para ele: não danifica a terra, nem o mar, nem a vegetação, até que nós tenhamos. Em outras traduções fala até que tenhamos, e aí tem outras traduções que falam que nós tenhamos, que nós estivermos marcado à fronte dos servos do nosso Yahweh. À fronte dos servos do nosso Yahweh. Beleza. Aí o Yohanan falou, e viu o número dos que tinham sido marcados, 144 mil. Então significa que é Mical e seus companheiros marcando 144 mil. Então significa que Mical e seus companheiros estão marcando aqueles que são prata. Exato. Porque o Mical da terra hoje. E os companheiros entram marcou na época de Esmirna e está marcando agora na época de Filadélfia. Eu esqueci da não cronologia. Marcou na época de Esmirna e na época de Filadélfia. Então são grupos que foram marcados antes e agora o restante que estão sendo marcados. Está entendendo? Então, ou seja, isso tudo é para a gente ver que esses pratas, olha aqui para você ver, Malaquias 3:3. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi. Viu?
Agora eu falo, por que ele vai purificar os filhos de Levi, sendo que Al rejeitou os filhos de Levi? Nossa, que pergunta, hein? Por que ele vai purificar os filhos dele, sendo que ele rejeitou os filhos E Al rejeitou os filhos de Levi, Sim. Rejeitou Levi lá atrás. Olha, Foi ali, né? eu não intercedeu tenho por mais... eles. Hã? Micau intercedeu por eles. Porque agora a gente tem que entender uma coisa. Qual que é o número do exército de tempos antigos? 144 mil. Foi desfalcado, não foi? Então tem que ser reposto, não tem? A missão de Mical é repor esse exército. Ele está repondo junto com seus companheiros, ok? Beleza. Agora, entenda uma coisa. Se Mical está repondo o exército, está repondo 100, 200 mil do exército? Está repondo a mesma quantidade. Então significa que, conforme a profecia, 12 mil é da tribo de quem? Levi. Então significa que esses não teriam mais condições, mas 12 mil vai ter condição, porque vai achar neles um coração de Ial. Vão apresentar a oferenda conforme a justiça. Exatamente. E A oferta. aí fala assim, ó, ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará. Lembra lá de Daniel? Exato. Muitos serão acriolados e purificados. Viu? Tanto agora para a redenção, vamos ver, quanto agora para a redenção, como para o quê? Condenação. Não, quanto para a ascensão, que são os 12 O mil, arrebatamento. quanto para... Completão do exército. Não, quanto para o final. Ah, Porque a palavra que fica inclusive para a Laodiceia. Então será para o arrebatamento. Então, é o segundo arrebatamento, né? Aí, o que vai acontecer é que essa purificação, ela vai continuar. E aqueles que se aproximarem da palavra de Ial, que veio de Mical e dos seus companheiros deixados na terra, serão purificados e acrisolados. O segredo de purificar e acrisolar está relacionado especificadamente à palavra que sai da boca do anjo. maravilhoso. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Aí, continuando. Aí, ó, ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. Porque vai estar separando aqueles, né? Ouro e prata. E eles se tornarão para Ial aqueles que apresentam a oferta conforme a justiça. Tá vendo? Aí a oferta de Ialdá e de Ial-Shalã será então agradável a Ial, como nos dias antigos. Nossa, que maravilhoso. Viu? Como nos dias antigos, como nos anos passados. Ou seja, aí, meus irmãos, a oferta que vai ser apresentada são dois tipos de oferta. A oferta que é figos bons e a oferta que é o quê? Qual que é o nome que se dá para a plantação de uva? Olivão. Vinhal. Vinhedo. Quem é dono? Lembra da parábola da vinha? Que tinha uma figueira no meio. Exato. Por que uma figueira no meio? A figueira é uma representação de personagem. E essa figueira, ela está ali no meio. Quem que é o dono da vinha? Yahshua. E quem que é aquele que está, o viticultor, cuidando da vinha? Mical. E a figueira ali, meus irmãos, nada mais é aqueles que são seres celestiais, que são árvores, figueiras. Só que é uma figueira, é uma representação de uma figueira, no meio de um vinhedo, que é a plantação de Ial. A plantação de Ial. Então, agora fica claro para a gente que as duas ofertas apresentadas é figo e uva. Figo e uva. Só que os figos vêm primeiro. Ok? Ascensão.
E depois vem as uvas. Que aí vai virar, e Mical em Apocalipse capítulo 19. Não. Capítulo o sexto anjo. 8. 8. É 9. É 8 ou 9? Eu confundi. Vamos pegar aqui para ver. Apocalipse, capítulo 13. Não, 13 não. 8. 9. Aí a gente vê aqui o quê? Quando o anjo vai falar assim, a seara, é aqui que fala? Não, é 14. Ah, não, é 14, é verdade. 14. Perdão, irmãos. 14. 14. Isso, 14. Aqui, ó. 14. Depois disso olhei e havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado semelhante ao filho de um homem, como uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Nisso outro anjo saiu do templo gritando, em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e a ceifa, chegou a hora da colheita. Ou seja, o anjo que é o dono da vinha, que é o dono que cuida das coisas da vinha do Pai, disse: a colheita da terra está madura, pode colher. Exatamente. Aí ele está apresentando os figos e depois vai apresentar as uvas. Eu pulei da cadeira aqui, isso tudo passou na minha cabeça ao mesmo tempo. Os figos da figueira. Os figos da figueira, Que são os filhos de Adão. que é os filhos de Alfa. E a vinha é os filhos de Adão. Nossa, irmão, tem Nossa, Entendeu? Graças a o maravilhoso, sabe o que é? Que a colheita da vinha madura não vai ter uvas estragadas que serão tiradas, ok? As que serão tiradas da terra para a colheita, para o templo. Dentro do templo não se colhe coisa estragada, se apresenta frutos bons, muito bons. Uva muito bom. Uvas. E essas uvas? O que vê? Vejo uvas. E essas uvas? Ah, eu vejo uvas boas. Tão boas que dá para ser comida, dá para fazer vinho. Muito boas. Muito boas. E de todo tipo. Agora a gente entendeu as duas E aqui a representações. representação que fala assim, ó. Viu os 144 mil, depois viu a multidão. Exato. E nessa parábola da vinha, no meio de uma vinha inteira, tinha um pezinho de figo. Um pezinho de figo. Só uma figueira ali no meio daquela E multidão. quem cuida dessa figueira é quem? Mical. E quem cuida desse vinhedo é Mical. Ele cuida da obra do Pai celestial e da obra do Pai terrena. O governante Mical toma conta de tudo do Pai. É verdade. Que o pai virou rei. É aquela condição lá de José do Egito, lembra? Exatamente. Acima dele só tem quem? De José? Só tinha quem? Faraó. Faraó. De Eliezer também. O servo mais Abraão, Eliezer, sim. Mas ali é a condição de apresentar a noiva, né? Exatamente. Toma conta de tudo. Toma conta. Sim. O servo mais velho da casa que toma conta de tudo, né? Ali de Abraão. Vocês estão entendendo, irmãos? Então tá. Mas isso é pra gente entender que Mical, ele como sumo sacerdote no lugar do pai, ele está abrindo porta para outros sumos sacerdotes e para uma casa sacerdotal diferente. Aí se encaixa qual passagem? 1 Pedro 2:9. Vamos ler lá? Sacerdote real? Aí a gente vê que tem a promessa em Mical e tem a promessa daqueles que Mical está o quê? Formando. 1 Pedro 2:9. Página 2100. Que diz assim. Nossa, esse versículo aí é maravilhoso. Vamos pegar o versículo 7. Nossa, tremendo. Isto é, para vós, 1 Pedro 2,7. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não crerem,
a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra o quê? Angular. Uma pedra de tropeço. Ô irmão, isso aqui é tão tremendo, que vem na cabeça agora. Quando Yalcha fala assim, ó, olha aqueles que fazem desses pequeninos tropeçar, fazem tropeçar na palavra da justiça, fazem tropeçar em Yalcha, fazem tropeçar nas coisas de Yalcha, na justiça, querendo se passar por um evangelho de justiça, só que não é o evangelho de justiça. É de injustiça, né? Pedra angular, pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Eles tropeçarão porque não creram na palavra, para os que também foram o quê? Destinados, os figos ruins. Viu? Aí vem, mas vós sois uma nação, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Das trevas, aqueles que tirou muito da iniquidade. Sim. Tremendo, irmão. Exatamente aqui agora. Tremendo. E lembrando, das trevas, a condição de que aqueles que, né, estão em trevas, aonde que é trevas? Embaixo, na terra. Tudo está em trevas. Para a sua maravilhosa luz. Por quê? Adentrando ao reino celestial. Né? Aí, e é uma nação de sacerdócio real. Agora, esses são sacerdócios real. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. As duas condições? Então, ou seja, o primeiro sacerdócio descrito em Samuel, por que os levitas ali, eles perdem o sacerdócio? Quem pode explicar? Por que eles perderam o sacerdócio? Lembrando lá de 1 Samuel 2. Por quê? Por falta de zelo. Também, né? Sim, mas tem um detalhe. O sumo sacerdote ele não estava repreendendo os filhos dele. Sim. Deixando os E filhos o que os fazer, filhos dele estavam fazendo? se prostituindo com as mulheres ao redor do templo. É isso. Quando você vai à carta de Tiatira, no capítulo 2, ali no versículo 20, se não me falha a memória, está escrito o quê? Está escrito assim, ó. Reprovo-te, contudo, a carta de Tiatira, que deixes em paz quem? Jezabel. Essa mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz os meus servos. Os meus servos. Quando Mical fala o quê? Nós estamos marcando os servos do nosso Ial. E quando ali está falando na carta, é Ial falando na boca de Mical, dizendo, ela ensina e seduz os meus servos, os servos de Ial. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, lá atrás, por que eles perderam o sacerdócio? Porque eles estavam comendo de carnes que não deveriam comer naquela hora, que é o principal, né? Estavam despreparados, e além de que se prostituir diante da tenda. E os figos podres estão diante da tenda. Entendeu? Então, ou seja, a condição que isso, irmãos, aconteceu lá em cima. Lá em cima. Eles já estavam se prostituindo. Lembra de Judas 1,6 em diante, vendo que eles juntaram com a carne seres de outra espécie? Eles se juntaram com seres de outra espécie, a prostituição. É essa prostituição. Na verdade, ali estava falando assim, eles tentaram se prostituir, eles não conseguiram, mas só tentaram, entendeu? Mas é aquele caso, né? Só o pensamento. Só o pensamento. E aquele fato de falar assim, não aceitar a liderança estabelecida por Yalcha, desde lá de cima. A autoridade que Yalcha deu para Mical, isso causou um desconforto lá em cima. Exatamente. E se repete aqui embaixo. Né? Se repete aqui embaixo. Aí, quando a gente... Pode falar. Essas mulheres aí, elas permaneciam à entrada da tenda de reunião. Então, é diante da... Exatamente. Agora, só para a gente já ir finalizando, vamos pegar aqui Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 9. Para a gente entender um pouco mais desse sumo sacerdócio aqui, porque isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo porque a ministração de quarta-feira a gente entendeu.
Vamos ver aqui para vocês verem. Hebreus 9:9. Todos encontraram? Diz assim: há nisso um símbolo para o tempo de agora. Pois naquele regime apresentaram ofertas e sacrifício sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta culto. Ó, Exato. tudo são ritos carnais, referente apenas aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas e impostos somente até o tempo da correção. Porque vai chegar o tempo da correção. Aí fala, o Mashiach, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele veio como sumo sacerdote. Tá bom? Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é de obras o quê? De mãos humanas. Isto é, que não pertence a esta criação. Viu? Entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo a redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes de novilhos e se a cinza de novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros o santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Yahshua, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, a Yahweh, como vítima sem mancha, há de se purificar a nossa consciência das obras mortas, para que o quê? Prestemos culto aí ao Deus. Ou seja, o culto antes realizado era um culto totalmente carnal. E necessitava de a morte de um animal, necessitava de sangue derramado, e uma vez por ano, sangue após sangue tinha que ser derramado. Se o sacrifício de Yahshua não vá, se fosse igual a tenda de antes, terrena, fosse igual à tenda celestial, melhor dizendo, a tenda celestial fosse igual à tenda terrena, ia fazer o quê? Yahshua ia ter que vir várias vezes. Direto. Sempre. Então sempre ele tem que vir morrer, entendeu? Mas não é isso. Exato. Porque cabe ao homem morrer uma só vez. Exato. Cabe ao homem morrer uma só vez. Não morre duas, três, não, nada disso. Então aqui não é espiritismo. Você entendendo? Então morre uma só vez e a partir de então se espera o quê? O julgamento. Né? É maravilhoso, irmão, maravilhoso. Aí quando a gente pega aqui, ó, Hebreus 9, 22. Pega aqui o versículo 22. Segundo a lei, né, quase todas as coisas se purificam com o sangue, e sem efusão de sangue não há remissão. Portanto, se as coisas das realidades celestes são purificadas com tais ritos, é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios bem melhores que estes. Mashiach não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro. Tá vendo? Ele não entrou. E sim, no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Yahweh a nosso favor. E não foi para oferecer-se a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote que entra no santuário cada ano com o sangue de outros. Tá vendo? De outros. Por quê? Ele não está ali apresentando o sangue de outro. Mas aqui quando fala na conjunção de terceira pessoa, de falar assim, ele apresentando ele mesmo, não é ele apresentando ele mesmo. É Mical apresentando ele. A condição de sumo sacerdote apresentando um sacrifício. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso, senão ele teria que apresentar toda vez que teria que ir lá pegar sangue e oferecer. Pegar sangue e oferecer. Ou seja, Yahshua teria que morrer várias vezes. Tá? Por que ele dá essa explicação? Porque agora, para a expiação dos seres celestiais, sabe como é que vai ser? Antes, a expiação era feita com animal vivo. Com animal morto. Matava-se o animal, não é? Aí fazia o que com o sangue? Aspergia o sangue aonde? Quantas vezes? 3 vezes. Hã? 7 vezes, não? 7. Aspergia o sangue.
Aí, beleza, purificou, certinho, maravilha. Aí fazia isso pelo povo, fazia aquele ritual, queimava a oferta, não era assim? Tá. E agora, para as coisas celestiais, que aqui em Hebreus está mostrando. É vivo. Hã? Vivo. É vivo. E como que você apresenta uma oferta viva? Sem passar pela morte e tendo a redenção e a remissão deles. Hã? Apresentando nossos corpos como sacrifício vivo. Aí você entrou quase na passagem. Transformando o corpo, né? Hã? Carnal para Transformando o glorificado. corpo Carnal. Corruptível. para um corpo incorruptível. Isso. E quem que apresenta essa oferta diante de Ial? Mical. Então esse sumo sacerdote agora ele está apresentando um corpo de vida. Vivo, sem passar pela morte. E quem revestia com ouro ali, né, as coisas ali e tudo mais, apresentando dentro do Santos dos Santos, era o sumo sacerdote. Então significa que é Mical que apresenta dentro do Santos dos Santos diante de Ial, quem? Os filhos. Os filhos, os sumos sacerdotes e também os sacerdotes. Exato. Tá? Esses são quem? Esses são a representação da figueira. O apóstolo Saul, ele fala assim que ele foi enxertado, lembra disso? Exato. E ele se tornou uma figueira que ele não era. Ele era filho de Adão, ele se tornou filho por adoção. A uva virou figo. Exato. Exato. A uva virou figo. Você tá entendendo? Na figueira mansa. Então ele foi enxertado aonde? Existe a figueira Brava e a figueira mansa, né? Foi enxertado. Ele foi enxertado. Por que ele fala isso? Ele está falando de um ser terreno e um ser celestial. Exato. Né? São colocações. Então ele passou de alguém terreno para um ser celestial e por isso ele pode ser apresentado. E Ausch, ele não chegou em carne lá em cima. Ele chegou com o corpo o quê? Transformado. Revestido, né? Corpo revestido. É a mesma condição dos figos bons. Vocês estão entendendo? Porque essa é a condição do novo sacrifício que vai ser apresentado agora. O novo sacrifício é vivo, irmãos. Então, por isso que não precisa mais de morte, porque Yahshua, ele vem para eliminar essa questão de morte. Uma vez por todas. Só que ainda precisa apresentar um outro sacrifício. O sacrifício dos mortos? Não, ainda precisa apresentar um sacrifício, o sacrifício dos vivos. Tribulação. Não, irmãos. É vivo. Precisava apresentar um sacrifício de morto para purificar os filhos de Adão. E todos. Era o de Yahshua, esse é o de Yahshua. O sacrifício de Yahshua. É isso. É para purificar todos. A humanidade, filhos de Adão e os seus filhos. Ok? Beleza. Mical, ele também faz um sacrifício. Mas é um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Então significa que Mical, ele não vai apresentar um sacrifício de pessoas mortas, provando mais uma vez quem é o anjo que está dando vida, quem que vai ressuscitar os de Esmirna. Mical. Entendeu? Aí, porque quando ele chegar diante de Ial, filho, ele vai o quê? Apresentar os filhos, né? Vai apresentar aqueles filhos de Adão que se tornaram dignos, vai apresentar os filhos também que também se tornaram o quê? Dignos, passaram por essa prova e venceram. Vocês estão entendendo? Aí você lembra de Hebreus 2. Eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Ele cuidou, ele zelou e ele apresentou. Viu? Então, ou seja, isso, irmãos, agora só para a gente finalizar, vamos pegar aqui Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 11. É muito detalhezinho, mas nós já estamos acabando. Tem 1h14 de áudio. Dá para ficar mais umas 3 horas aqui. Vamos lá. Hebreus 10, versículo 11. Diz assim: todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos
sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Aí, ele, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Yahweh. Então, espera que seus inimigos venham ali servir como escabelo para os pés. Nossa, E Yahweh está esperando. exato. E é através de Mical que os inimigos são colocados debaixo do pé de Yahweh. Por isso que ele é o responsável por ser aquele que funde o espírito naqueles que estão com eles. Ele é o responsável por purificar o ouro, entendeu? Purificar o ouro, a prata, as pedras preciosas. Ele é responsável. E ele também é responsável por quê? Por vir com seu exército e destruir o exército na terra. Assim como vai acontecer no céu, vai acontecer também na terra. Se ele subiu e com o exército dele destruiu o ser celestial, Satanás ali, então Aí você entende. o Apocalipse 19, que ele volta para a terra para destruir. Exato. Aí você entende. Sem entrar em detalhes, mas aquele que subiu é aquele que desceu. Você está entendendo? Aí, irmãos, é maravilhoso tudo isso, maravilhoso. Aí no versículo 22, e a gente finalizar agora, versículo 22, que diz assim: aproximemo-nos então de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda mal que consciência e o corpo lavado com água pura. Lembrando que aqueles que não rejeitaram as águas tranquilas de Siloé, lembra disso? Né? Sem esmorecer, continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos, né? Uns pelos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre, mas à medida que animar-nos sempre mais, à medida que vedes o dia se aproxima. Por que o apóstolo Paulo está falando do dia se aproxima? Porque ele sabia exatamente que essa informação aqui seria para todos aqueles que entendessem o Evangelho da Justiça. Aí quando ele fala aqui, olha, versículo 26, é o importante para os irmãos entenderem. Por quê? Vamos ler aqui, pois se pecamos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados. Viu? Já não há sacrifício pelos pecados. Aguardamos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. Então, ou seja, é aquilo que eu falei para os irmãos aqui. O sacrifício que está sendo apresentado agora, não tem mais sacrifício. Exato. Não existe mais sacrifício para purificar, irmãos, o pecado. Não existe. Já foi feito, porque senão o sacrifício de Yahshua seria inválido. O sacrifício de Yahshua já foi para purificar os pecados. O que está acontecendo agora? As obras estão sendo purificadas, acrisoladas, alvejadas. Vocês estão entendendo? E quem está fazendo esse papel? Mical com seus companheiros, a ponto de marcar e selar. Está claro isso? Por quê? Porque agora fala assim, eu conheço a obra da justiça, conheço Yahweh, conheço Yahshua, conheço a verdade. Então, agora eu não vou fazer a obra da justiça, não vou praticar os atos de justiça. Você é aquele que se prostitui com ídolos. Você é aquele que ainda solta Zeus. Tem que tomar cuidado com isso. Fica soltando Zeus, fica soltando Iesus, né? É o tal de falar assim, já vi, não irmãos, né? Mas, nossa senhora, toma cuidado, porque quando você conhece o evangelho da justiça, nós temos que estar
tempo em tempo nos purificando. Estamos num corpo limitado, mas lembre-se, uma vez que voluntariamente se peca conhecendo o Evangelho da Justiça, não existe mais sacrifício para a purificação desses pecados. Exato. Hoje o Paulo Natano perguntou assim, ô mãe, é pecado falar Ixi, Maria? Eu falei, claro que é. Quem que é Maria? Que Maria que é essa aí? Vai falando. Entendeu? Aí Ixi vem de vixe, vixe vem de virgem. Entende? Então tem gente que fala, vixe, olha só. O Paulo falou isso, depois teve um temor nele. Olha só, uma criança. Exatamente. Então eu falei, é pecado, filho. Inclusive pede perdão pro papai Alcha e faz o seguinte também. Cuidado pra você não falar também, Sá Senhora. O pessoal fica brincando assim, porque vem também da santa. Tudo a mesma coisa. Então tá invocando, gente. Tem que tomar muito cuidado com essas palavrinhas. Tem que tomar muito cuidado com essas palavrinhas, com esses negocinhos soltos. É muito sério isso. Né? Porque na boca de 144 mil ali não havia mentira, né? Ele foi na boca de 144 mil, não havia mentira. E quando se fala assim, na boca de 144 mil não há mentira, na boca de 144 mil não há mentira, quem que é o pai da mentira? É Satanás. Né? Satanás é o pai da mentira. Então significa que na boca desses não tem palavras que vêm de Satanás. É isso que está querendo dizer. Você entendendo? E as palavras que vêm de Satanás, nós erramos, irmão. Estamos no corpo limitado, às vezes falamos coisas que não devem, às vezes, né? Mas nós que conhecemos o Evangelho da Justiça, o temor nosso ele é muito mais elevado. Entendeu? Porque a gente conhece aqueles que nos chamou, né? Porque a aliança antiga, acho que falou assim, olha, a aliança que eu fiz com vocês lá no Egito, com esse povo lá no Egito, essa aí eu não quero mais não. Porque lá atrás eu fiz aliança com vocês, carreguei com vocês com mão forte. E vocês não andavam conforme os meus caminhos, agora eu faço uma nova aliança. Essa nova aliança é com o povo seleto. E muito superior ao antigo. E muito superior ao antigo, muito superior. Por isso que ele fala agora o seguinte, a figueira, né, os figos que estão diante do templo, são os filhos dele. A aliança agora, com os filhos de Adão, não tem jeito. Primeiro tem que ser feita aliança com os filhos de Yalcha. Para depois os filhos de Adão entenderem quem são os filhos de Yalcha. Por isso que a ascensão ela vai ser vista por todos. Porque aí a mensagem de Filadélfia vai começar a ser inseminada. E aí vai começar a grande tribulação. Porque aí Satanás vai estar na terra. Vocês estão entendendo? Então, essa é a mensagem do papai Yalcha para nós hoje. Né? E a gente entendeu. Existem o sacerdócio Levi e o sacerdócio Yaldá. O Levi apresenta o sacrifício de morte para a purificação de pecado. Existe mais purificação de pecado? Não existe mais sacrifício de animais. Então o que é feito agora? É apresentado um sacrifício vivo, que é através do sacerdócio de Yaldá. Tá bom, irmãos? Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha.